Bom dia, foram apanhados os dois homens que tentaram assaltar em Barrancos uma mulher através do método de carjacking. Depois de uma troca de tiros, dizia-lhe então que estes homens já foram apanhados pelas autoridades. Em Évora está o jornalista Amilcar Matos para nos dar mais informações sobre este caso. As buscas decorreram de facto durante toda a noite e agora de manhã estes dois, ou melhor, estes três indivíduos, não dois, mas três indivíduos, acabaram por ser detidos. Dois deles estão detidos e estão de facto presos aqui junto a esta arma. Espero que sejam levados naturalmente para um dos postos da GNR para posteriormente serem ouvidos por um tribunal. Dois indivíduos que estão de facto aqui detidos à espera de serem transportados, foram detidos depois de assaltarem mais uma viatura, aliás uma viatura que está aqui localizada, aquela carrinha que está naquele local e que agora não nos é permitido chegar mais próximo, já que no interior desta carrinha está um terceiro indivíduo que foi atingido com uma bala da GNR depois de uma troca de tiros há breves instantes. Nesta altura, nesta localidade entre Santo Aleixo da Restauração e Barrancos, aguarda-se a presença inclusivamente de uma equipa médica tão breve quanto possível para tentar salvar a vida desta terceira unidade hospitalar mais próxima, depois de uma primeira assistência que se aguarda tão breve quanto possível. É exatamente isso que acontece nesta altura, aqui neste local onde nos encontramos, a aguardar pela presença de uma ambulância e possivelmente de um médico para tentar salvar a vida do assaltante depois desta troca de tiros, como disse há instantes, com a GNR, que provocou de facto estes ferimentos graves neste terceiro assaltante. Em Évora, o jornalista Amilcar Matos a acompanhar este caso. A TVI confirmou também a morte de um dos assaltantes e a informação que afinal o grupo era composto por 5 indivíduos. Os dois já foram capturados, como víamos há pouco nas imagens, mas os restantes ainda estão a monte. A Comissão de Orçamento e Finanças vota hoje na especialidade das propostas de alteração à Lei das Finanças Regionais. Amanhã, no plenário, está marcada a votação final global. Num grupo de trabalho criado para o efeito, falhou o consenso alargado. O CSPP pode assumir um papel-chave nesta batalha política. A oposição critica o PS por não apresentar propostas alternativas que viabilizem uma solução intermédia. Em risco está uma crise política com ameaças de demissão por parte do governo. Os partidos de oposição dizem que nada justifica uma crise de governabilidade. Já o PS manifesta-se contra as alterações que podem ser aprovadas no Parlamento. Certos portugueses não compreendem que numa altura em que se pedem alguns sacrifícios a alguns setores da sociedade, numa altura em que se fazem opções orçamentais difíceis, justamente para reduzir o déficit orçamental, numa altura destas se aprove uma lei dessa natureza. Eu não trabalho com cenários e acho que nenhum português compreenderia que, estando o orçamento em condições de realmente ser viabilizado, que é o instrumento fundamental para o governo, poder começar a governar, que se viesse levantar uma crise institucional por força de uma outra lei que não a do Orçamento de Estado. Se alguém quer fazer uma crise política por causa disto, então tenha a coragem de dizer que não quer governar o país na situação em que o deixou. Voltou o pântano e, se calhar, voltaram aqueles que abandonam no momento mais difícil. O SIS quer ter acesso aos dados dos contribuintes através do Fisco. O Diário Económico noticia que o pedido do Serviço de Informações de Segurança já chegou ao Ministério das Finanças. A assinatura de qualquer protocolo entre a Direção-Geral dos Impostos e o SIS não está prevista de momento, mas a Garantia das Finanças não fecha a porta ao entendimento entre as duas entidades num futuro não imediato. Marcos Júnior, presidente do Conselho de Fiscalização do SIS, desconhece o conteúdo do protocolo que o SIS quer estabelecer com vários departamentos da Direção-Geral dos Impostos. No entanto, alerta que nunca poderá ficar em causa a privacidade das pessoas. Por isso mesmo, alguns fiscalistas advertem que a questão pode levantar problemas de inconstitucionalidade. A Comissão Nacional de Proteção de Dados poderá mesmo ser chamada a pronunciar-se. Para já, o pedido do SIS de protocolo que prevê o acesso a dados dos contribuintes está no Ministério das Finanças ainda para ser analisado. Ao Serviço de Informações de Segurança compete recolher, processar e difundir informações no quadro da segurança interna. Os domínios dessa intervenção são a sabotagem, terrorismo e espionagem. Também debaixo da alçada do SIS estão outros atos que possam alterar ou destruir o Estado de Direito Democrático.
Hoje é dia de luta nacional dos alunos do ensino básico e secundário. Os estudantes manifestam-se contra o estatuto do aluno e exigem a disciplina de educação sexual, mais investimentos nas escolas e o fim dos exames nacionais. As concentrações à porta dos estabelecimentos de ensino fazem-se ao longo desta manhã. Em Lisboa, os estudantes concentram-se nesta altura junto ao Ministério da Educação. Mais a norte, no Porto, os alunos já estão reunidos na Avenida dos Aliados. O Benfica é líder provisório do campeonato. Venceu a União de Leiria por 3-0 em jogo antecipado da jornada 20. Logo aos 10 minutos, uma jogada entre Saviola e Aimar é finalizada por Oscar Cardoso. 1-0 para o Benfica. Já na segunda parte, Saviola arranca e faz o segundo para o Clube da Luz. Ruben Amorim com um remate fora da área. Fechou as contas finais. 3-0 para o Benfica, que está agora no primeiro lugar do campeonato. O Rio Ave está nas meias finais da Taça de Portugal. Surpreendeu ao vencer o Braga ao fim de mais 2 horas de jogo. Em 120 minutos houve poucas oportunidades para as duas equipas. E só ao fim de 2 séries de grandes penalidades é que se encontrou o vencedor. Vitória do Rio Ave frente ao líder do Campeonato Nacional. No Dia Mundial da Luta contra o Cancro, a Organização Mundial de Saúde alerta que 40% dos casos de cancro podem ser evitados com mudanças no estilo de vida e mais prevenção. Os números da Organização Mundial de Saúde revelam que o cancro de pulmão é a doença que mata mais pessoas em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, as formas de cancro mais comuns são da próstata, mama e cólon. Já nos países em desenvolvimento, o cancro ataca mais o fígado, o estômago e o colo do útero. Mais de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos com doenças oncológicas. O tabaco, o consumo exagerado de álcool, a obesidade e a excessiva exposição ao sol são alguns dos comportamentos que, se evitados, reduzem o risco de contrair a doença. A maioria dos distritos de Portugal está com aviso amarelo, exceção para Santarém, Évora e o arquipélago dos Açores. Prevê-se vento forte. Com aviso amarelo estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Porto Alegre, Setúbal, Beja e Faro. O vento deve superar mais forte nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 90 km por hora. Prevê-se nevoeiro e céu muito nublado. Em todo o país, no norte e centro, devem ainda ocorrer períodos de chuva forte. É esperada queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. A queda de um helicóptero do exército norte-americano na Alemanha fez pelo menos 3 mortos. O aparelho caiu num bosque coberto de neve a sul de Frankfurt. Os bombeiros desconhecem o número exato de passageiros que estavam a bordo. O exército confirmou o acidente, mas não forneceu mais detalhes. O helicóptero era um modelo usado para ataques aéreos e outras operações militares com capacidade para 11 soldados. Ban Ki-moon elogiou o trabalho de Bill Clinton enquanto enviado especial da ONU ao Haiti e alargou-lhe as funções. O antigo presidente dos Estados Unidos vai trabalhar diretamente com o governo haitiano. Clinton vai coordenar as organizações não governamentais e outras forças de ajuda humanitária no terreno no longo prazo. O anúncio surge no dia em que as autoridades haitianas confirmam a morte de mais de 200 mil pessoas no terremoto de 12 de janeiro. This morning, I had a good meeting with UN Special Envoy to Haiti, President Bill Clinton, who has agreed to take on an expanded leadership role in coordinating our international aid efforts. In particular, he will provide strategic guidance in our work for Haiti's early recovery and long-term reconstruction. Ponto final nas notícias aqui no TV24, mas já a seguir, janela aberta para mais um consultório. Mais uma vez, bom dia. Começa agora mais um consultório, quinta-feira, 4 de fevereiro
É assinalado o Dia Mundial da Luta contra o Cancro.